Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a essa aula de capacitação missionária. É muito bom saber que você separou um tempo para se capacitar para a missão de Deus. Meu nome é Alexandre, eu estou com o pastor Alejandro e nós hoje vamos conversar sobre duplas missionárias. Pastor Alejandro, para iniciar a nossa aula de hoje, eu separei um texto aqui de Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 350, sobre duplas missionárias, e ela diz assim: ninguém foi mandado sozinho, mas irmão em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo. Pastor, aqui nós já temos uma razão importante para que a igreja se organize em duplas missionárias. Qual seria outra razão? Pastor Alexandre, realmente, apenas uma comunidade é capaz de alcançar outra comunidade. E a dupla missionária, ela é a menor comunidade que tem esse potencial. Além disso, Jesus utilizou esse método. Ele organizou os seus 12 discípulos em duplas e os enviou. Organizou os seus 70 seguidores em duplas e os enviou. Eu creio que esse método continua hoje sendo um método válido. Sem contar que uma dupla tem o potencial de um fortalecer o outro. No que um é fraco, o outro pode fortalecer. Se um se desanima, o outro pode o animar. E essa dupla pode preparar também o campo para um evento evangelístico, um evento espiritual que vai acontecer. Ele pode estar sendo preparado o campo antes. Antes do evangelismo, antes da Semana Santa, do evangelismo e Ministério da Mulher e entre outros programas. Muito bom. Eu tenho agora aqui, pastor, nessa outra tela, diversas atividades de uma dupla missionária. Claro que pode haver mais atividades, mas quais o senhor poderia salientar aqui nesse momento para trabalhar com os nossos amigos que estão nos assistindo? Eu creio que além da visitação, além do testemunho, da oração intercessora, a dupla missionária ela tem como sua principal função ministrar os estudos bíblicos. São os estudos bíblicos que preparam as pessoas que estão interessadas para poderem tomar a sua decisão. E nesse processo é quando acontece justamente o convite para essas pessoas depois virem para a série, virem para o evangelismo, virem para a comunhão na igreja. Sim, então perceba, meu amigo e minha amiga, a importância da dupla missionária ter um público-alvo. Para isso, a dupla missionária ela pode trabalhar com os visitantes, pessoas que estão frequentando a igreja, ex-adventistas, pessoas que frequentam às vezes um pequeno grupo, frequentam a igreja ou que frequentam um pequeno grupo, mas não estão frequentando a igreja. A dupla missionária também pode trabalhar com pessoas que foram descobertas através da pesquisa de opinião religiosa, através da pesquisa de audiência. É importante então que a dupla missionária foque em um público-alvo e que inicie o trabalho. Pensando nisso, eu gosto muito de salientar uma visão que Ellen White teve sobre o campo de Amora, creio eu, que pode às vezes desmistificar e facilitar o trabalho da dupla missionária. Certa vez Ellen White ela teve essa visão, na qual Deus mostrou para ela um grande campo de Amora. E Deus falou assim para ela: vá lá e colha as amoras. Mas entre as amoras verdes haviam então amoras maduras, ou seja, pessoas receptivas ao evangelho, e amoras verdes, pessoas que naquele momento não aceitariam um convite para participar de um evangelismo e de um programa na igreja. Quando a gente observa essa visão, podemos ter 3 lições com elas. A primeira lição seria: colha as frutas. Deus espera que a igreja venha colher as frutas. A segunda lição seria entre as frutas verdes. Às vezes, a dupla missionária ela vai fazer uma arrancada missionária, ela faz uma pesquisa de audiência e naquele dia 2 pessoas aceitaram naquela rua, mas algum tempo depois outras pessoas podem aceitar porque aquelas eram pessoas que naquele momento elas estavam verdes. É por isso que temos então a terceira lição. Deus chama a igreja para revisar o campo constantemente. Veja essa citação aqui de Ellen White sobre essa visão do campo de Amora. O Senhor tem colocado esses arbustos frutíferos mesmo no meio desses lugares densamente povoados e espera que os encontremos. Então é papel da igreja encontrar pessoas que estão receptivas ao Evangelho. Pastor Alexandre, a gente precisa ressaltar que existem alguns momentos na vida da pessoa que ela se torna receptiva. Talvez ela fosse um fruto não maduro, mas ela, passando por esse momento, essa situação, ela se torna um fruto maduro, um fruto aberto para o Evangelho. Temos uma lista aqui com várias dessas situações. Mas num outro momento estávamos conversando e você me falou sobre uma situação que aconteceu na sua vida, na sua família. É verdade, pastor. A minha mãe, ela não gostava da igreja adventista, havia na adolescência dela tido uma experiência muito ruim com a igreja, mas agora, quando ela estava com aproximadamente 45 anos de idade,
O meu pai, na época, foi diagnosticado com uma doença muito ruim, na qual o médico deu 3 meses de vida para ele. Nesse processo, a igreja descobriu minha mãe, um comportor descobriu minha mãe e ali fez um convite para ela participar de um programa evangelístico. Naquele momento, minha mãe aceitou o convite e, posteriormente, ela foi batizada. Para isso, pastor, veja que a igreja precisa, então, identificar os frutos maduros. E como que a igreja identificaria os frutos maduros? Que nem já falamos, são os momentos da vida da pessoa, né? E aqui temos pessoas que estão frequentando a igreja de maneira assídua, pessoas que participam nas séries evangelísticas, estão no pequeno grupo, nos batismos, são aquelas pessoas que vêm à frente na hora do apelo, né? Entre outras pessoas que nós temos no dia a dia na nossa igreja. Por isso que é importante que nós estejamos atentos a essas pessoas. Inclusive, uma recomendação nossa é que para você, na reunião de comissão, você sempre leve e atualize a lista dos interessados. Né? Nós até sugerimos essa classificação em 3 níveis. Nível A, o fruto maduro, são pessoas que já estão frequentando a igreja e não existe nenhum impedimento para que ela tome a sua decisão. Pessoa no nível B, o fruto de vez, é a pessoa que ela já frequenta a igreja, mas ainda tem algum impedimento que está impedindo de tomar a sua decisão pelo batismo. E interessado no nível C, o fruto verde, é aquela pessoa que aparece muito de vez em quando na igreja, é uma pessoa que ainda precisa ser trabalhada com carinho, precisa ser abraçada, precisa ser acolhida pela igreja. Sim. Meu amigo e minha amiga, é muito importante que a igreja separe um tempo para dar atenção aos seus interessados. Eu sei que talvez na altura do campeonato você possa estar pensando, mas eu não sou capaz de fazer missão. É muito fácil falar para vocês que são pastores, é fácil falar, é fácil fazer, mas, pastor Errando, como que se aprende a nadar? A gente só aprende na prática. Quer aprender a dar um estudo bíblico? Inicie um estudo bíblico. Quer aprender a fazer uma visita missionária? Vá lá, faça uma visita missionária. Quer aprender a formar uma dupla missionária? Forme duplas missionárias. Lembre-se, ninguém nasce um pescador de homens. Mas disse Jesus, vinde após mim e eu farei de você um pescador de homens. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.